Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o tema de declaração de imposto de renda, de declaração dos seus investimentos. E aí no último vídeo da semana passada nós conversamos sobre a declaração das suas ações. E no vídeo de hoje nós vamos conversar tudo que você precisa saber e eu vou te mostrar tudo que você precisa ver e saber para declarar os seus fundos imobiliários. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e assim como você viu no vídeo das ações, declarando as suas ações no vídeo da semana passada, com os fundos imobiliários você também precisa declarar a sua posição em fundos imobiliários, ou seja, quantos fundos você possui e quanto você gastou para comprar esses fundos. Precisa declarar os rendimentos que você recebeu ao longo do ano do seu fundo imobiliário. Lembrando aí que o fundo imobiliário ele te paga rendimento todos os meses, certo? E por último, caso você tenha feito alguma venda, você precisa declarar os valores dessa venda na sua declaração. E é isso que nós vamos ver juntos hoje no nosso vídeo. Eu vou fazer, assim como nas ações, a gente vai declarar junto, na prática, um fundo imobiliário. E você vai vendo aí como que funciona o passo a passo. É um passo a passo bem simples e bem rápido, certo? Então vamos lá. Bom, agora a gente está aqui de volta na tela do nosso computador, naquele mesmo programa da Receita Federal, certo? Que ela disponibiliza para você fazer a sua declaração. E aí, para fazer a declaração dos nossos fundos imobiliários, a gente vem aqui em Bens e Direitos, vai clicar em novo, o grupo. A gente vai selecionar o grupo 7, que é o grupo de fundos em geral, por assim dizer. Vai selecionar o código 3, que é o código de fundos imobiliários. E aqui no CNPJ e na discriminação, funciona basicamente da mesma forma como você viu em ações. Você precisa declarar o CNPJ do fundo imobiliário e na discriminação você vai discriminar quantas cotas do fundo você possui e o quanto que você gastou para comprar essas cotas. E aí, aqui na parte de CNPJ, existe um site lá da B3, vai estar passando aí na sua tela, um site que ele compila todos os fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Então aí você consegue achar todos os fundos negociados na Bolsa, e aí existe um campo que você pode procurar o seu fundo específico. No caso aí, eu vou fazer a declaração do BCFF11, certo? Então você vai pegar esse CNPJ e trazer aqui para a sua declaração, certo? Então vamos aqui. Copiei aqui o CNPJ do fundo BCFF11, certo? E a discriminação. Quantas cotas desse fundo eu tenho e quanto que eu paguei para ter essas cotas. Essa mesma informação, igual como você fez lá nas ações, você vai achar lá no site da B3, certo? Naquela tabela, vai estar passando novamente na sua tela. Como que você vai ter acesso a essa tabela? Você vai acessar a área do investidor, lá na B3, vai clicar em ir para o seu extrato de movimentações, e aí nessa parte você vai clicar em negociações, e nessa parte você vai filtrar pelo ano que você começou a investir, no caso 2021. Lembrando aí que você precisa filtrar do primeiro dia do ano, no caso 1º de janeiro, até o último dia desse ano, no caso 31 de dezembro. E aí você vai filtrar essa tabela e vai ver um resumo dessa tabela, e nessa tabela vai ter todas as informações dos ativos que você possui, no caso fundos imobiliários e ações. E aí dessa tabela você vai tirar quantos fundos você possui e o preço médio que você comprou desse fundo imobiliário. E aí, essas informações você vai trazer aqui para a sua declaração, para a sua discriminação da sua declaração do seu imposto de renda, certo? Então, fazendo aqui o exemplo do BCFF11, eu tenho 4 cotas de BTG Pactual, Fundo de Fundos, Código de Negociação BCFF11 e um custo total de... E aí, nessa parte do custo total, como você viu lá nas ações, é a quantidade de cotas que você possui desse fundo vezes o preço médio que você comprou essas cotas. No meu caso, eu comprei 4 cotas do BCFF11 a um preço médio de R$ 88,22. E aí você multiplica esses dois valores, a quantidade de cotas que você comprou, vezes o preço médio que você comprou nessa cota. E aí o resultado dessa multiplicação vai dar justamente o custo total de aquisição que você teve nessa compra de fundo imobiliário. Então aqui eu vou digitar o valor total dessa negociação, que no caso deu R$ 352,88. Então é basicamente isso que você vai precisar declarar, que você vai precisar discriminar na sua declaração. E aí, para finalizar aqui, você vai vir aqui em situação, em 31/12 de 2021, e vai repetir esse valor que você usou para comprar as cotas do seu fundo. Então, vamos repetir aqui o valor de R$ 352,88.
e pronto, basta você clicar em OK e está feita a declaração aí de um dos seus fundos imobiliários, declarando aí quantas cotas você possui e quanto que você pagou para ter essas cotas. Lembrando aí que para cada fundo que você tem na sua carteira, você precisa repetir esse processo, colocando o CNPJ do fundo, colocando quantas cotas você comprou e colocando o custo total de aquisição que você teve nessa compra. Bom, agora que a gente fez esse processo de declarar a sua posição, ou seja, declarar quantos fundos você tem na sua carteira e o quanto que você despendeu para comprar esses fundos, a segunda parte da nossa declaração é declarar os rendimentos que você recebeu de determinado fundo imobiliário. E onde que você vai conseguir ver quanto que você recebeu de cada fundo? Lá na sua corretora, vai estar passando até no exemplo, eu uso a Clear para investir. Então, lá na sua corretora, você vai lá na sua corretora, vai buscar na parte de imposto de renda e nessa parte você vai procurar a parte de informe de rendimento do ano em questão, no caso 2021. E aí nessa parte você vai baixar os proventos pagos, os rendimentos pagos pelos seus fundos imobiliários. E aí nessa tabela vai estar discriminado quanto cada um dos seus fundos pagou para você. E aí basta você trazer o valor que você recebeu anual de dividendos, de rendimentos do seu fundo aqui para a sua declaração. Então, voltando aqui para o nosso programa de declaração. Para você declarar os seus rendimentos, você vem em rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar em novo e vai buscar pelo código 26, que é o código Outros. E aí, o CNPJ da fonte pagadora vai ser o mesmo que você usou para declarar aquela sua posição em fundos imobiliários. Então, eu vou continuar usando o exemplo do BCFF11, certo? O nome da fonte pagadora. Ele já preencheu aqui automaticamente quando eu digitei o CNPJ do fundo, do BCFF. E na discriminação, você vai colocar rendimentos de BTG Pactual, repetindo o nome do fundo, fundo de fundos. E aqui no valor, você vai colocar o valor que você recebeu em dividendos, em rendimentos desse fundo em questão. Eu recebi um valor total de R$ 27,64 desse fundo no ano de 2021, certo? E vai clicar aqui em OK. E é basicamente isso para você declarar os seus rendimentos que você recebeu de um fundo imobiliário. Você vai colocar o CNPJ do fundo, vai colocar uma descrição breve de rendimentos recebidos de determinado fundo e vai colocar o valor que você recebeu daquele fundo imobiliário e clicar em OK e está feito a declaração dos seus rendimentos que você recebeu desse fundo imobiliário. E, de novo, da mesma forma como a gente conversou lá nas posições, para cada fundo que você recebeu, para cada fundo que você tem na sua carteira, você precisa declarar os rendimentos que você recebeu desse fundo ao longo do ano. Bom, e a terceira e última parte da sua declaração de fundos imobiliários é justamente declarar alguma venda que você tenha feito com fundos durante um ano. Mas, no ponto de fundos imobiliários, existe um ponto que você não tem uma isenção de venda como existe nas ações. Como nas ações você tem lá que você pode vender até R$20 mil em um mês que você não precisa pagar imposto, com o fundo imobiliário não existe essa isenção. Ou seja, para cada venda que você faz, se você tiver um lucro acima de R$10, você já precisa pagar imposto, e esse imposto pago nos fundos imobiliários é por meio das DAFs. Então, sempre que você faz uma venda, você precisa emitir uma DAF e precisa pagar imposto. E aí, essas DAFs, essas vendas que você fez ao longo do ano, você precisa declarar aqui na sua declaração, certo? No programa de declaração. E aí, para fazer esse processo, a gente vai vir aqui em renda variável, operações com FIIs ou FIAGRO, e aí nessa tabela aqui vão estar disponíveis todos os meses do ano, né? Nesse caso aqui, essa tabela se refere ao ano de 2021, certo? E aí você vai precisar preencher dois campos dessa tabela. Como eu não fiz nenhuma venda de fundo imobiliário, eu não vou preencher nenhum dado nessa tabela, mas caso você tenha feito, existem dois campos que você precisa preencher nessa tabela, que é justamente o resultado líquido do mês. E o que é o resultado líquido do mês? É basicamente o lucro que você teve na sua venda. Então vamos supor que você fez uma venda em determinado mês de fundo imobiliário e você teve aí um lucro de R$100. Você vai colocar aqui R$100 nesse campo resultado líquido no mês. E referente aqui ao mês, janeiro, fevereiro e assim por diante. Então o resultado líquido no mês você precisa preencher e é o lucro que você teve naquela venda naquele determinado mês. E um outro ponto, outro campo que você precisa preencher é o imposto pago. E o que é o imposto pago? Bom, o imposto pago nada mais é que o valor da DAF que você pagou. Lembrando aí que a DAF, nos fundos imobiliários, o valor da DAF corresponde a 20% sobre o lucro que você teve na venda do fundo imobiliário. Então, é basicamente isso que você precisa preencher se você tiver feito alguma venda e se você precisar ter declarado a DAF. Lembrando aí que se você tiver feito uma venda de fundo imobiliário e tiver um lucro abaixo de R$10, você não precisa gerar uma DAF. E se você tiver um lucro acima de R$10,
você precisa pagar imposto e precisa gerar uma DARF. E aí, na sua declaração, você precisa preencher esses dois campos. Resultado líquido no mês, no caso aqui o lucro que você teve, só relembrando, e o imposto pago, que é o valor da DARF. Então é basicamente essas duas coisas, nessa parte de venda de fundo imobiliário, que você precisa se preocupar na sua declaração de imposto de renda. Bom, então esse é basicamente o processo para você declarar os seus fundos imobiliários, como você acompanhou no vídeo. O processo de declaração dos fundos imobiliários é um processo bem similar à parte de declaração das suas ações. Então você precisa declarar a sua posição, ou seja, quantos fundos imobiliários você possui e por quanto que você comprou esses fundos imobiliários. Precisa declarar os rendimentos que você recebeu ao longo de um ano com os fundos imobiliários. E a última parte, você precisa declarar os valores da sua DARF que você precisou emitir ao longo do ano, caso você tenha feito aí alguma venda. Então, eu espero que você tenha entendido todos esses processos que a gente conversou ao longo do vídeo. Espero que todos os processos tenham ficado claros para você. Se você ainda não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente. E se persistir a sua dúvida, deixe um comentário aqui embaixo falando que parte que você não entendeu, que a gente vai resolver e vai resolver o seu problema para você declarar os seus fundos imobiliários, os seus investimentos da maneira mais simples e mais rápida possível, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. E se você gostou, se inscreve aqui embaixo, certo? Deixa o like aqui embaixo e deixa um comentário falando o que você achou do vídeo. Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!